Rudeus teve finalmente o seu primeiro encontro com o Rei Demônio Atof, cara. Em pensar que ele foi lá só pra pedir uma ajudinha pra ela, né? E no final das contas acabou saindo na pancada com a Atof. Só que quem será que levou a melhor nessa parada? A gente sabe que um dos Reis Demônios, né? Um dos seres mais poderosos desse mundo contra o Rudeus, rapaz, é difícil de dizer, mas eu tô aqui pra te contar. Então vem comigo, pega aquela pipoquinha e bora conferir quem que levou a melhor nessa parada. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, a história começa com a introdução, basicamente, de Atof, né? Quem era o Rei Demônio Imortal. Atof era extremamente famosa, tá? Uma mulher, filha de um dos 5 grandes reis demônios imortal Necros Lacrosse. Esse cara era absurdamente forte. Ela começou a ganhar notoriedade até durante a Segunda Guerra Humano-Demônio que rolou no passado, tá? Atof era usada como um exemplo da raça dos demônios. Mesmo que não fosse muito inteligente, ela possuía uma destreza, uma resistência insanas em batalha, era algo absurdo, sendo temida inclusive pelo próprio Rei Demônio feroz. Seus subordinados compensavam todas as deficiências intelectuais dela com os seus pontos fortes também, mas quando tiveram sua rota toda abastecida, cortada durante a guerra, eles foram literalmente eliminados um por um, levando as suas capturas pelos humanos subsequentes e o seu selamento. O Laplace foi quem deu a ela uma nova vida, e ela fez um nome para si mesma como Rei Demônio, trabalhando ao lado do Laplace. Quando o conflito terminou, foi a derrota, lógico, pelo Deus do Norte Calman, e ele se rendeu. De acordo com uma história, o Deus do Norte Calman deixou uma criança como Rei Demônio Atof, e foi esse herdeiro que se tornou o Deus do Norte Calman 2. Uma outra contava justamente que o Deus do Norte Calman transmitiu uma sabedoria da sua técnica da espada ao Rei Demônio, e uma outra afirmava que foi o Rei Demônio Atof quem ensinou o Deus da Espada do Norte lá, né, o Calman 2. Só que, cara, ninguém sabia qual era a verdade. Se alguma dessas histórias fosse verdade realmente, então Atof era uma veterana das batalhas e tinha transmitido técnica do Deus do Norte, mano. De alguma forma ela tinha contato com essa técnica. Além disso, seu corpo também era imortal, o que tornava lutar contra uma mulher assim uma idiotice, tá ligado? Atof estava diante, então, de todos os requisitos ali em pé de frente para os soldados de armadura negra. A rota de fuga tinha sido completamente bloqueada. Com base na expressão da Atof, ela estava ansiosa para partir para cima do Rudeus e do grupo, né? Tava com a lâmina na mão, pronta para lutar. Atof não fez um movimento para começar a batalha, só ergueu a espada e examinou calmamente o que eles iam fazer. Isso era proposital, porque com o poder na sua disposição ali, o que ela tinha de poder, ela era perfeitamente capaz de dominar os garotos ali antes que eles pudessem reagir. Mas ela simplesmente não fez nada. O Rudeus não sabia muito sobre o estilo Deus do Norte de lutar, mas beleza, ela era um rei demônio, então ele tinha certeza que a magia dela não teria muito efeito dessa vez. Ele ativou o olho demoníaco então para ver 1,5 segundo mais ou menos no futuro, para ver até se isso daria vantagem contra um oponente como ela para ele, tá? Enquanto ele debatia consigo mesmo, ficava pensando ali na cabeça sobre como lidar com essa situação, ele decidiu criar uma abertura, seria uma melhor aposta para ele. Só que o que ele faria depois disso aí? Mesmo se ele criasse uma abertura, a magia dele funcionaria contra Atof? Mesmo um canhão de pedra mais poderoso conseguiria talvez fazer algum dano com ela? Provavelmente não, cara. Não seria o suficiente pra matar ela, assim como não foi pra matar o Badgad. Além disso, a Atof estava preparada pro seu ataque. E, cara, se ela defendesse, provavelmente ia dar ruim, tá ligado? Só que aí o Rudeus começou a pensar e tal, e recebeu um sussurro ali que eles poderiam dar cobertura pro Cliff, para que ele pudesse teletransportar pra fora dali. Então o Rudeus olhou pro Cliff e ele tava olhando pra Atof, só que as suas pernas estavam assim, ó. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tremendo pra caraca. Ele seria inútil nessa batalha, não ia conseguir lutar, provavelmente até poderia morrer. Se enviassem ele com as folhas de chá, plantas do memorando lá, ele teria coisa suficiente pra salvar a Nana Roxa. E essa era a melhor opção, eles tinham que salvar a Nana Roxa, essa era a razão por trás da sua jornada. Nada era mais importante do que alcançar o seu objetivo, mesmo assim ele ainda queria voltar pra casa vivo. Tipo assim, mesmo que ele fosse derrotado, provavelmente não morreria, só que ele não poderia ver a sua família pelo menos por uma década, e tinha certeza de que não queria isso, tá ligado? Ele também poderia chamar reforços, que seria o Perúgios, com as forças que certeza os ajudariam. Perúgios e os 12 familiares, cara, essa era uma ótima ideia. Talvez eles pudessem fazer com que eles apoiassem todo mundo lá. Considerando toda a arrogância que ele demonstrava, ele certamente tinha poder suficiente para lutar contra Atof. Isso aí, sem sombras de dúvidas.
Tudo bem então, eles fariam isso, chamariam Perugios. A Elinálise tentou convencer o Cliff e eles três, Zanoba, Elinálise e o Rudolf, criaram uma abertura para o Cliff escapar e teletransportar de volta para a fortaleza. Enquanto ele persuadia o Perugios para salvar, eles teriam que resistir a Atoff o máximo que dava. Supondo que o Cliff tivesse sucesso nisso, Perugios surgiria no seu resgate. Só que será que isso funcionaria? Eles poderiam aguentar por quanto tempo até o Perugios vir, até o Cliff conseguir convencer o Perugios a ajudar? Se ele demorasse muito, cara, poderia acabar que todos seriam forçados a um contrato, e ainda assim, se o Cliff voltasse, pelo menos a Nana Roxa seria salva. Essa era a razão pela qual os esforços deles tinham que ser postos a todo custo. Só que, cara, não dava, ele já tava começando a pensar demais, então o Rudolf teve que respirar fundo e se acalmar, né? Botar ali tudo em ordem, e aí foi que eles começavam a planejar tudo. Que eles precisavam imobilizar a Toff pelo menos por alguns minutos. Durante esse intervalo aí, ele dispersaria os outros cavaleiros com uma magia que o Cliff pudesse escapar depois disso. Dependendo de como as coisas correriam, o restante poderia até ser capaz de fugir junto com o Cliff. Certo? Então beleza, eles começaram. Eles poderiam não ser capazes de derrotar o Atoff, mas podiam derrotar os seus guardas. Nessa hora, o Zanoba já tinha os nervos de aço, que estavam perfeitamente calmos, tá ligado? Isso era até tranquilizador pro Rudolf, porque ele sempre conseguia suar como alguém heróico nesses momentos aí, né? Era algum tipo talvez de peça teatral que ele estivesse mostrando, mas funcionava. Com o plano definido então, o Rudolf, Zanoba e Elinálise enfrentam a Atoff para iniciar essa batalha e permitir que o Cliff consiga cumprir a sua missão. O Rudolf considera usar o seu feitiço elétrico, mas também está ciente dos desafios que ele enfrentaria nisso tudo. Zanoba então demonstra muito mais confiança e seguir em qualquer ataque que o Rudolf lançar, trazendo um alívio para ele, sabendo que ele pode contar com um companheiro, né? Qualquer um ficaria aliviado. Porra, meu amigo tá aqui pra me ajudar? Vamos junto então, dá a mão e vamos nessa. Ele então decidiu seguir o plano do Zanoba e lançar o feitiço de canhão de pedra com uma determinação de início, tá? Só que a Atoff acabou reagindo rapidamente, desviou muito de boa desse ataque, revelando uma agilidade incrível da parte dela. Enquanto os ataques continuavam, o Zanoba acabou surpreendendo a Atoff com um soco poderoso, mas ela contra-atacou com a sua espada, mostrando a sua resistência até aos socos físicos. Dano físico ela é forte, né? Consegue segurar. O Rudolf percebeu que era hora de agir então, e ele preparou o feitiço quando o Cliff começou a se mover em direção à rota de fuga. O Rudolf então, pá, liberou a magia direto. O feitiço dele de nova congelante, primeiro não foi o elétrico ainda, e o solo começou a capturar a maioria dos inimigos em gelo, prender todo mundo que estava em volta. Moore, o velho capitão cavaleiro, lançou um feitiço que queimava o local para contra-atacar, liberando alguns dos cavaleiros dessa toda tempestade gélida, né? A batalha continuou e a Atoff agora tá mostrando a sua força e suas habilidades em combate. O Rudolf se encontrava numa situação desafiadora. Moore, que era o veterano mago, estava numa perseguição determinada a alcançar o Cliff, e os cavaleiros inimigos todos estavam descongelando lentamente depois do feitiço do Rudolf. A Elinálise simplesmente também foi lá e ocupou parte da luta contra dois desses cavaleiros. Moore foi ágil na sua armadura negra e se aproximava rapidamente do Cliff, que carregava um fardo muito pesado. A distância entre eles se encurtava cada vez mais, e aí começou aquela euforia, né? Caraca, corre Cliff, não adianta, ele vai chegar, não vai. Aí o Rudolf percebeu que seus feitiços normais não seriam suficientes para deter o Moore, porque com certeza ele resistiria a todos os ataques e interromperia os encantamentos com rapidez. Então uma ideia surgiu na mente dele. Quando ele notou o solo, que estava todo encharcado devido à nova congelante anterior, né, que estava tudo caindo em água agora, descongelando, ele concentrou a mana dele na cabeça e usou um feitiço de eletricidade forte o suficiente para atordoar todos ao seu redor, incluindo a própria Elinálise e o Zanoba também. A Atoff e os soldados inimigos já nem se conta, né? Foram de ralo junto. E o Rudolf sentiu a eletricidade, inclusive, passar pelo próprio corpo dele, causando dormência, né? Mas ele sabia que não tinha usado mana suficiente para ser algo fatal para ninguém. Enquanto ele estava momentaneamente paralisado, ele pôde ver Moore, que estava sendo afetado com isso também. E a armadura dele estava soltando fumaça. O cara superaqueceu, tá ligado? O Cliff, no entanto, continuou correndo o máximo possível em direção ao círculo mágico, ileso, graças à magia do Rudolf, né? O nosso querido deus aí. Mas enquanto isso, o Morrow tentava conjurar um feitiço para impedir o Cliff, mas o Rudolf foi lá e usou seu feitiço para atrapalhar a magia, justamente para interromper a invocação dele. Determinado a deter o Moore, então, o Rudolf usou um feitiço atoleiro, que é agora a especialidade dele, né? O famoso Rudolf atoleiro, transformando aquele solo em lamaçal pegajoso e prendendo o próprio Moore e deixando o Cliff sair correndo. É mago veterano. Só que o Moore, cara, nesse momento, usou um feitiço de lança da terra, usando um bloco de terra para saltar sobre o atoleiro do Rudolf. E o Rudolf sabia que as suas opções estavam esgotando, cara, então já estava ficando difícil dele conseguir fazer alguma coisa. O Moore estava só apenas alguns passos do Cliff e nenhum dos feitiços do Rudolf parecia ser eficaz o suficiente agora. O Moore, mesmo com a armadura daquele jeito, cara, ele estava tentando inclusive conjurar um feitiço para cima do Cliff.
E aí o Rudolph sabia que ele precisava agir de alguma forma, então ele usou a mão protética dele, que ele tinha conseguido mover, e lançou um feitiço de amarração de vento, fazendo com que o chicote de ar do Murray desaparecesse instantaneamente e não conseguisse acertar o Cliff. O Murray ficou surpreso com a rapidez da reação do Rudolph, cara, e o Cliff estava só a 3 passos aí, digamos agora, do círculo mágico, quando o Murray tentou lançar outro feitiço. O Rudolph percebeu que não teria tempo para usar ou atrapalhar a magia dele, e em vez disso ele concentrou a mana no braço esquerdo, mesmo com a sua mão direita meio dormente, ele conseguiu lançar um feitiço elétrico mais uma vez, pela segunda vez agora, e o choque atingiu o Murray também, que olhou surpreso em direção ao Rudolph, enquanto o Cliff finalmente alcançava esse círculo mágico ileso, graças ao esforço do Rudolph. Graças a Deus, cara, ele conseguiu fugir dali. A Toph, então, que estava paralisada pelo feitiço do Rudolph, começou a falar com ele, prometendo tratar ele bem quando ele se tornasse o seu subordinado. O Rudolph encarou ela determinada a proteger a sua vida nesse mundo. A Elinálise lutava contra os soldados inimigos, enquanto o Zanoba segurava a Toph apesar dos seus ferimentos, né, porque estava começando a ficar uma batalha intensa. O Rudolph sabia que eles estavam em desvantagem ali, mas ele não ia desistir fácil. A gente sabe que o nosso prota aí não desiste nem um pouco fácil, né? O Rudolph é o cara que persiste até o final, principalmente depois de tudo que ele passou e tudo que ele viu acontecer, por exemplo, com o Paul. Ele já prometeu pro Paul que não faria isso, né, depois que ele morreu. O Rudolph então pensou na família dele, pensou nos entes queridos, a sua vida nesse mundo. Ele sabia que tinha que continuar lutando, não importa o quão desafiadora a situação fosse. De qualquer forma, ele poderia fazer isso, cara. Ele só teria que aguentar até a ajuda chegar. Era basicamente isso. Não tinha necessidade dele vencer essa batalha, sacou? Era só literalmente ganhar tempo. Então, ele foi lá e pediu pro Mestre Cliff, falando que provavelmente ele odeia o Perugius, mas implorou que ele, por favor, conseguisse convencer o Perugius a vir. Não importa como ele pudesse fazer isso, se ele pudesse fazer negócio imediatamente, mas se ele puder pelo menos trazer alguma ajuda dentro de um tempo específico, seria incrível. Então um suspiro estrangulado da Elinálise acabou no momento em que ele terminou suas palavras, e ele ergueu a cabeça e seguiu o olhar dela na entrada das ruínas subterrâneas. O Cliff tinha acabado de chegar na entrada. O cara acabou de sair, mas acabou de chegar, aonde ele literalmente encontrou os soldados de armadura negra, um grupo de aventureiros que estavam explorando as ruínas. E quando uma surpresa abalou todos eles, eles não tinham considerado que um dos soldados pudesse ter permanecido dentro das ruínas o tempo todo. E isso gerou um desespero ali, porque a Toph, o rei demônio, tinha chegado antes deles e ordenado que os soldados explorassem as ruínas. Alguns demônios encontraram um círculo de teletransporte e entraram na fortaleza flutuante. De quem? Perugius, cara. Nesse momento, uma sensação de escuridão e desespero tomou conta do grupo, especificamente do Cliff, né, que sentiu que nunca mais serviriam os seus entes queridos nessa hora. Eles perceberam que agora estavam todos nas mãos de Atof e seriam forçados a lutar com ela até a morte. Enquanto se resignavam ao destino, uma voz surpresa que não pertencia a ninguém dali começou a ecoar. Era a Toph e ela estava olhando fixamente para o Cliff. Um cavaleiro de armadura negra empurrou o Cliff e se aproximou da encosta, mas algo estava errado com ele. No momento seguinte, ele foi partido no meio, horizontalmente, tá ligado? Ele foi cortado no meio por um homem de cabelos prateados e uma roupa manchada de sangue. Esse homem, que falava fluentemente a língua dos demônios, estava acompanhado por várias outras pessoas, incluindo Arumanfi, o Brilho, e Silvalve, o Vazio. Cara, nesse momento, eles tinham chegado antes de entrar na fortaleza, e a Toph demonstrou hostilidade intensa, com raiva, direcionada ao Perugius, e as suas asas começaram a bater rapidamente. Enquanto ela tentava lançar pra frente para lutar, os joelhos dela começaram a ceder, e o Perugius encarou ela com um sorriso nos lábios, tá ligado? Causando a sua própria raiva. O Rudolph notou um círculo mágico perto da entrada da sala e percebeu que era perigoso, então ele lançou um feitiço de destruição em direção a esse círculo mágico, desativando ele. E isso interrompeu toda a discussão entre a Toph e o Perugius, e todos observaram a ação do Rudolph. Embora o Perugius tenha olhado com um desdém pro Rudolph, né, pensando que, esse cara fraquinho aí, mano, ele sabia que tinha tomado a decisão certa, tá ligado? Sabia que o Rudolph não tinha feito besteira. E agora eles estavam novamente focados em toda a situação, porque a Toph estava enfraquecida, só que ainda representava uma ameaça, principalmente pros nossos queridos humanos, né? E cara, ninguém sabia os planos do Perugius agora. O Perugius começou a rir enquanto observava a Toph, e o rosto dela já estava contorcido de raiva. A expressão da Toph era fúria incontrolável, e Moro estava tentando desesperadamente alcançar ela, só que os seus passos eram instáveis, não dava para chegar lá a tempo. Os únicos que emergiram ilesos do feitiço que foram lançados, né, foi o Perugius e os seus familiares, além do Cliff também. Perugius manteve seu olhar firme na Toph, explicando algo a ela como se fosse um predador observando a sua própria presa, tá ligado? A Toph, no entanto, respondeu com um grito furioso e não recuava. O Perugius continuou toda a explicação claramente, enquanto a Toph ficava cada vez mais
preocupado. Então ele começou a entoar lá, falar o encantamento pra soltar, e a Toph, apesar de sentir que já ouviu essas palavras antes, percebeu que era tarde demais para recuar. Perugus continuou o encantamento com precisão, reunindo mana completa ao redor dele. A Toph então finalmente percebeu que estava cercada por 2 portões adornados com esculturas de dragões, e esses portões começaram a surgir do chão imediatamente que o Perugus continuava o seu encantamento. Perugus então ordenou que os portões se abrissem e algo começou a fluir de um pro outro, tá ligado? Algo que a Toph reconhecia como a própria mana. Isso era de fato mana, cara, porque o Perugus estava drenando muito rápido o poder da Toph, minando a resistência dela. E ela suplicou, estava muito desesperada, começou a falar pra caramba, pedindo perdão. As pernas dela então começaram a tremer, e quando ela olhou fixamente pro Perugus com determinação, só que o corpo dela começou a encolher, mano, como se estivesse sendo amassada sobre o chão, sob o poder dos portões, e a aura de batalha dela estava sendo sugada completamente. O Perugus, indiferente, murmurou pra si mesmo e se afastou, deixando a Toph pra trás, caindo pra ser humilhada lá. Silvario, então, recebeu ordens do Perugus e todos sentiram um alívio e perceberam que eles estavam seguros. Mais tarde, com a ajuda dos familiares do Perugus, eles conseguiram retornar do círculo do teleporte e são todos teleportados de volta para a fortaleza. O Cliff teve uma conversa aí com a Kishirika, né, e com os familiares que cuidaram deles, e a Kishirika finalmente partiu rindo em direção ao horizonte, agora livre, né? E eles sabem que pode acabar enfrentando a Toph novamente no futuro, mas isso não é uma preocupação imediata. Depois de retornarem para a fortaleza, todos são encaminhados à enfermaria para todos eles terem um tratamento, né, de eletrocução aí, né, justamente pelo que eles passaram. O Cliff assumiu a responsabilidade pelos cuidados de todo mundo, especialmente pelas queimaduras incomuns que eles sofreram, e o Cliff se concentrou em cuidar das feridas da Elinares e principalmente com cuidado porque a esposa dele tá preocupado, né, a futura esposa dele. Então assim, ele não queria deixar nenhuma cicatriz. A Elinares inclusive apreciou essa preocupação e depois que ele terminou, levou ele pro local mais privado aí, né, sabemos pra quê. O Zaroba permaneceu inconsciente, mas todos estavam cientes de que ele salvou todo mundo ali de uma situação terrível, e eles planejavam agradecer o cara, né, depois de tudo acontecer, quando ele acordasse, porque ele tava mal, sofreu ferimento pra caramba. Então, quando o Rudolf finalmente se recuperou, ele conseguiu se mover novamente, de boa, levantar, ele visitou a Sylph, que estava deitada na cama lendo um livro, e quando ele entrou, ela encarou ele com uma curiosidade aí, e assim a gente finalizou, graças a Deus, esse capítulo, com ele bem, né. Olha só, eu posso te dizer que não foi uma vitória, mas também não foi uma derrota. Foi quase, vai. O Rudolf, infelizmente, não tinha poder suficiente para lutar contra a Toph. Ainda, tá? Pelo menos ainda. Então, assim, acabou que eu vou dar o ponto pra ela nessa vitória aí. Se você concorda comigo, capricha nos comentários. Deixa aí. Você acha que realmente, realmente, cara, vou assumir que o Rudolf tava fraco e tal, ou não? Ou tu acha que o Rudolf teria essa capacidade no final das contas se o Perugus não tivesse aparecido? Cara, é uma luta difícil, mano. Eles estavam, como o próprio Rudolf falou, em desvantagem. O negócio não tava fácil pra eles, não. Então, assim, mesmo botando Elinares, que é uma baita escudeira lá, botando o Zaroba, ele conseguiu brigar de boa. E o Rudolf, cara, a Toph tinha a Toph, Mori, tinha os outros cavaleiros que tinham tirados. Eu acredito que se não fosse o Perugus vindo, se não fosse essa estratégia que eles bolaram, né, do Cliff conseguir sair correndo, dele conseguir chamar ajuda, trazer a galera, mano, era ir de ralo. Era com certeza ir de ralo, mano. Eu aposto com você. Isso aí não tem nem sombra de dúvidas. Então, se você curtiu, manda bala naquele like. Não esquece, mano. Capricha no likezão que ajuda muito a gente. Se você tá curtindo essas histórias de Mushoku Tensei, tá esperando o quê, cara? Vem, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da família. Olha só, toda semana tá saindo 2 vídeos de Mushoku Tensei. Você não pode perder isso. A gente tá falando de muita coisa da novel. Que, inclusive, essa batalha contra a Toph vai rolar mais pra frente nessa temporada, lá pra segunda parte dessa segunda temporada, tá? E eu vou esperar você aqui firme e forte pra acompanhar com a gente no próximo vídeo, hein? Tamo junto sempre, família. Beijaço no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!